Vamos então começar o 6º capítulo, a oração. Após separar-se da genitora e da irmã, dispôs-se o rapaz a tomar o caminho da residência que lhe era própria. Seguimo-lo de perto. Doía-me identificar-lhe a posição de vítima, cercado pelas duas formas escuras. As observações referentes à microbiologia psíquica impressionavam-me fortemente. Conhecia de perto as alterações circulatórias determinando a embolia, o infarto e a gangrena. Ele dá uma explicação aqui, né, da embolia, que é uma oclusão súbita de um vaso sanguíneo, geralmente uma artéria, pela migração de um coágulo que se desprende do seu local de origem e se fixa no local da obstrução, impedindo o fluxo de sangue abaixo desse ponto. Tratara noutro tempo inúmeros casos de infecção através de artrites e miosites, que são inflamação do tecido muscular de um ou vários músculos, úlceras gástricas e abscessos miliares, que são presença difusa de finas lesões nodulares semelhantes a um grão de milho miúdo, que pode invadir todos os órgãos e especialmente os pulmões e as pleuras, que é a tuberculose miliar. Examinar atenciosamente no campo médico as manifestações do câncer, dos tumores malignos, em complicados processos patológicos. Vira múltiplas expressões microbianas no tratamento da lepra, da sífilis, da tuberculose. Muitas vezes, na qualidade de defensor da vida, permanecera longos dias em duelo com a morte, sentindo a inutilidade de minha técnica profissional no ataque aos vírus estranhos que apressavam a destruição orgânica, zombando-me dos esforços. Na qualidade de médico, entretanto, na maioria dos casos, quando podia contar ainda com a prodigiosa intervenção da natureza, mantinha a presunção de conhecer variadas normas de combate em diversas direções. No diagnóstico da difteria, não vacilava na aplicação do soro de Hux e conhecia o valor da operação da traqueotomia no Krupp declarado. Tem explicação: laringite complicada por dispneia e asfixia causada pelo bacilo diftérico, por dificultar ou impedir a penetração de ar na traqueia, pode levar à morte por sufocação. Nas congestões, não me esqueceria de intensificar a circulação. Nos eczemas, lembraria sem dúvida os banhos de amido, as pomadas à base de bismuto e a medicação arsenical e sulfurosa. Positivando o edema, recordaria a veratrina, o calomelano, a cafeína e a teobromina, depois de analisar detalhadamente os sintomas. No câncer, praticaria a intervenção cirúrgica se os raios-x não demonstrassem a eficiência precisa. Para todos os sintomas, saberia utilizar regimes e dietas, aplicações diversas, isolamentos e intervenções. Mas, e ali? À nossa frente, caminhava um enfermo diverso. Sua diagnose era diferente. Escapava ao meu conhecimento dos sintomas e aos meus antigos métodos de curar. No entanto, era paciente em condições muito graves. Viam-se-lhe os parasitos escuros. Observava-se-lhe a desesperação íntima em face do assédio incessante. Não haveria remédio para ele?
estaria abandonado e era mais infeliz que os doentes do mundo. Que fazer para aliviar-lhe as dores terríveis, a se manifestarem à maneira de angustiosas e permanentes inquietações? Já havia atendido a entidades perturbadoras e sofredoras, balsamizando-lhes padecimentos atrozes. Não ignorava os esforços constantes de nossa colônia espiritual a fim de atenuar sofrimentos dos desencarnados de ordem inferior. Mas ali, em virtude da contribuição magnética de Alexandre, o grande e generoso instrutor que me seguia, observava um companheiro encarnado presa de singulares viciações. Por quais fatores ministrar o socorro indispensável? E, naturalmente, novas reflexões ocorriam-me célebres. Semelhantes expressões microbianas acompanhariam os desencarnados? Atacariam a alma fora da carne? Quando me debatia em amarguras inexprimíveis nas zonas inferiores, certo havia sido vítima das mesmas influenciações cruéis. Todavia, onde o remédio salutar? Onde o alívio para tamanhas angústias? Revelando o paternal interesse, Alexandre veio em meu socorro, esclarecendo. Essas interrogações íntimas, André, são portadoras de grande bem para o seu coração. Começa a observar as manifestações do vampirismo, quais não se circunscrevem ao ambiente dos encarnados. Então, o que ele coloca aqui? Começa a observar as manifestações do vampirismo, as quais não se circunscrevem ao ambiente dos encarnados. Quase que a totalidade de sofrimento nas zonas inferiores deve a ela sua dolorosa origem. Ou seja, é o que ele estava lembrando ali, que ele padeceu com esse sofrimento por causa do vampirismo quando ele estava nas zonas inferiores, quando ele estava no umbral grosso. Vamos lembrar o começo do livro Nosso Lar. E é o que ele está colocando aqui. O vampirismo não se circunscreve ao ambiente dos encarnados, ele acompanha os desencarnados. Criaturas desviadas da verdade e do bem, nos longos caminhos evolutivos, reúnem-se umas às outras para a continuidade das permutas magnéticas de baixa classe. Os criminosos de vários matizes, os fracos da vontade, os aleijados do caráter, os doentes voluntários, aqueles que por sua livre e espontânea vontade, através do pensamento, do sentimento, cultivam as suas doenças. Eles atraem para si as doenças. Por isso que ele chama de doentes voluntários. Perdão. Os doentes voluntários, os teimosos e recalcitrantes de todas as situações e de todos os tempos, integram comunidades de sofredores e penitentes do mesmo padrão, arrastando-se pesadamente nas regiões invisíveis ao olhar humano. Perdão. Então, o que ele está colocando aqui é que todos aqueles que estão desviados da verdade, todos aqueles que estão permutando energias entre si, energias magnéticas de baixa classe, né, os criminosos, os teimosos recalcitrantes no erro,
os recalcitrantes de todas as situações e de todos os tempos integram comunidades de sofredores e penitentes do mesmo padrão, arrastando-se pesadamente nas regiões invisíveis ao olhar humano. Estão nas regiões mais densas, nos umbrais, nas regiões mais trevosas, sofrendo exatamente essa influenciação e esse vampirismo dos irmãozinhos que estão ligados por afinidade, por criação mental, criando essas larvas, criando esses parasitas que consomem as suas energias e que servem de alimento para os irmãozinhos menos esclarecidos. Todos eles segregam forças detestáveis e criam formas horripilantes, porque toda a matéria mental está revestida de força plasmadora e exteriorizante. De novo, nós plasmamos tudo aquilo que pensamos. Toda a matéria mental está revestida de força plasmadora e exteriorizante. Nós plasmamos o que pensamos, nós damos vida aos nossos pensamentos, materializamos os nossos pensamentos. É isso que ele está colocando aqui. Perdão. Porém, objetei, sinto que o campo médico é muito maior depois da morte do corpo. Sem dúvida, redarguiu meu interlocutor sereno. Quando compreendermos a extensão dos ascendentes morais em todos os acontecimentos da vida. Então ele diz aqui que ele sente que o campo médico no plano espiritual é muito maior, as necessidades da medicina, do tratamento, e o Alexandre coloca aqui, sem dúvida, é claro que sim, quando compreendermos a extensão dos ascendentes morais em todos os componentes da vida. Quando nós entendermos que o nosso pensamento, o nosso sentimento, os nossos ascendentes morais, as coisas que nós pensamos, a nossa moralidade, como nós pensamos, nós sentimos e nós vivenciamos os nossos pensamentos, materializamos esses pensamentos. E é com isso que nós vamos conviver, porque é isso que forma a nossa psicosfera, que forma aonde nós vamos viver a nossa vida, dentro do espaço e da energia que nós criamos com o nosso pensamento. E a hora que nós entendermos, que é isto que o Alexandre coloca aqui, quando compreendermos a extensão dos ascendentes morais em todos os acontecimentos da vida. Entretanto, considerei, horrorizam-me as novas descobertas na região microbiana. Que fazer contra o vampirismo? Como lutar com as forças mentais degradantes? No mundo, temos a clínica especializada, a técnica cirúrgica, os antídotos de vários sistemas curativos. Mas e aqui? Alexandre sorriu pensativo e falou, depois de pausa mais longa. Conforme verificamos, André, o tratamento remoto nos templos, a ascendência da fé nos processos da medicina nos séculos passados e a concepção de que as entidades diabólicas provocam as mais estranhas enfermidades no homem, não são integralmente destituídas de razão. Olha que interessante o que ele está colocando aqui. Por quê? Porque se nós materializamos o que sentimos, o que pensamos, e convivemos com seres diabólicos, vamos colocar assim entre aspas, que nós criamos, que nós materializamos, nós influenciamos a nossa célula, o nosso corpo e criamos doenças voluntárias, então aquela colocação
que os antigos religiosos colocavam, que existiam espíritos diabólicos que causavam doença, não está completamente destituído de razão. A visão é que não era completa, mas um fundinho de razão tem. Eu vou repetir o que o Alexandre coloca aqui. Conforme verificamos, André, o tratamento remoto nos templos, a ascendência da fé nos processos de medicina nos séculos passados e a concepção de que as entidades diabólicas provocam as mais estranhas enfermidades no homem, não são integralmente destituídas de razão. Indubitavelmente, entre os espíritos encarnados, as expressões mentais dependem do equilíbrio do corpo, assim como a boa e perfeita música depende do instrumento fiel. O equilíbrio do nosso corpo, a nossa saúde física e mental depende dos nossos pensamentos, depende daquilo que nós alimentamos o corpo e a alma, as instruções, daquilo que nós acreditamos, aquilo que nós mentalizamos e materializamos à nossa volta, as nossas escolhas. Nós somos frutos das nossas escolhas. Nós influenciamos o nosso entorno, influenciamos as pessoas que vivem conosco e somos influenciados pelas pessoas encarnadas e desencarnadas que vivem conosco. É uma troca mútua, o tempo todo nós estamos enviando energias, recebendo energias, como diz mais para frente, nós vamos ver no livro Evolução em Dois Mundos, por energias mento-eletromagnéticas, pelas energias mentais eletromagnéticas que nós enviamos e recebemos de encarnados e desencarnados afins conosco, que comungam das nossas vibrações, dos nossos pensamentos e sentimentos no universo. No universo. Nós temos que ter muito cuidado e entendermos muito bem isso para assumirmos a responsabilidade do que pensamos e sentimos. Indubitavelmente, entre os espíritos encarnados, as expressões mentais dependem do equilíbrio do corpo, assim como a boa e perfeita música depende do instrumento fiel. O nosso corpo físico, essa matéria, este vaso que nos serve aqui para podermos estudar e aprender, é o nosso instrumento musical. E depende dele que a música seja boa ou não. Por melhor que seja o musicista, se o instrumento for ruim, defeituoso, a música não vai ser boa. Todavia, a ciência médica atingirá culminâncias sublimes quando verificar no corpo transitório a sombra da alma eterna. Então, a ciência médica atingirá culminâncias sublimes quando verificar no corpo transitório, nesse corpo aqui que vai ficar na Terra, né, nesse corpo que nós utilizamos, a sombra da alma eterna. Porque esse corpo é o reflexo da nossa alma, que é o espírito encarnado, que é eterno. A hora que a medicina começar a tratar a razão do problema, que está lá, está em nós mesmos, que é o nosso espírito, e que se reflete nesse corpo. Não adianta tratar esse corpo se nós não tratarmos a alma, porque esse corpo só reflete o que está no nosso interior. Todos somos herdeiros do Pai, que cria, conserva, aperfeiçoa, transforma ou destrói, e diariamente, com o nosso potencial gerador de energias latentes, estamos criando, renovando, aprimorando ou destruindo alguma coisa. Eu vou repetir.
Cada célula física é instrumento de determinada vibração mental. Todos somos herdeiros do Pai, que cria, conserva, aperfeiçoa, transforma ou destrói, e diariamente, com o nosso potencial gerador de energias latentes, energias que estão ocultas dentro de nós, estamos criando, renovando, aprimorando ou destruindo alguma coisa. Somos deuses, somos co-criadores. Justifico a surpresa de seus raciocínios ante a paisagem nova que se desdobra à sua vista. A luta do aperfeiçoamento é vastíssima. A luta pelo aperfeiçoamento é vastíssima. É uma luta constante conosco. É uma luta interior. É uma luta que nós temos que desbravar um universo desconhecido, que é o nosso interior, que somos nós mesmos. Nós temos que desbravar esse universo desconhecido, passarmos a conhecê-lo palmo a palmo, para podermos nos aperfeiçoar e caminharmos para a angelitude, porque é esse o nosso caminho. É isso que Deus espera de nós, que a gente caminhe com os nossos próprios pés de volta para a casa do Pai, que é o caminho da angelitude. Quanto ao combate sistemático ao vampirismo, nas múltiplas moléstias da alma, aqui também, no plano de nossas atividades, não faltam processos saneadores e curativos de natureza exterior. No entanto, examinando o assunto na essência, somos compelidos a reconhecer que cada filho de Deus deve ser o médico de si mesmo, e até a plena aceitação desta verdade, com as aplicações de seus princípios, a criatura estará sujeito a incessantes desequilíbrios. Eu vou repetir, porque nós temos que repetir essas palavras do Alexandre até nós entendermos que nós temos que ser médicos de nós mesmos. Que quando nós olharmos para os problemas que aparecem no nosso corpo, a gente entre para dentro de nossa alma, da nossa essência, que a gente busque lá dentro de nós mesmos, aonde está a origem do problema que estamos vivenciando no nosso corpo, porque a origem está lá dentro, está na nossa alma, está nas nossas escolhas, está na forma como nós levamos a nossa vida, porque a nossa vida é espelho da nossa mente. Nós criamos na nossa mente, materializamos no plano terrestre e vivenciamos aquilo que criamos na nossa mente. Eu vou repetir as palavras do Alexandre. Quanto ao combate sistemático ao vampirismo nas múltiplas moléstias da alma, aqui também, no plano espiritual, no plano de nossas atividades não faltam processos saneadores e curativos de natureza exterior. No entanto, examinando o assunto na essência, somos compelidos a reconhecer que cada filho de Deus deve ser o médico de si mesmo, e até a plena aceitação desta verdade, com as aplicações de seus princípios, a criatura estará sujeita a incessantes desequilíbrios. Entendendo-me a estranheza, Alexandre indicou o rapaz que se dispunha a penetrar o reduto doméstico depois de pequeno percurso a pé e falou:
há diversos processos de medicação espiritual contra o vampirismo, os quais poderemos desenvolver em direções diversas. Mas, para fornecer a você uma demonstração prática, visitemos o lar de nosso amigo. Conhecerá o mais poderoso antídoto. Nós veremos na segunda parte deste capítulo qual é o maior poderoso e o mais poderoso antídoto ao vampirismo.